Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Nós voltamos às atividades, estamos aqui ansiosos para trazer muito conhecimento na área de confeitaria para vocês. Se você é confeiteiro, se você é confeiteira e está faltando um pouco de ideia para fazer um bolo, para decorar um bolo no Dia dos Namorados, vem comigo, fica aqui comigo porque nós vamos fazer uma decoração lindíssima e muito fácil aqui nesse vídeo. Bom, eu vou pegar aqui o meu bolinho que já está espatulado. Vamos lá. Fiz aqui uma primeira cobertura com o buttercream num tom de vermelho do meu bolinho espatulado. Então, aqui, simplesmente cobri com um tom de vermelho esse simples bolinho aqui. O que eu quero fazer nesse bolo é dar um efeito de bolo vestido. Você já deve ter ouvido falar no famoso dressed cake, que nada mais é bolo vestido. Vou aqui dar uma ajeitada nas quinas dele. Eu acabei de espatular esse bolo, então o buttercream tá macio. E aqui eu não preciso me preocupar tanto com os detalhes, porque vai ter, em cima dessa parte aqui, dessa primeira espatulagem, vai ter ainda mais um detalhe. Então, a primeira coisa que eu faço nesse processo, depois de espatular o meu bolo, é levar ele para a geladeira ou para o freezer até que endureça essa primeira camada de cobertura. Vamos lá. Bom, enquanto o meu bolinho tá ali gelando, a primeira fase, né, da criação do nosso bolo tá ali no freezer, deixei ali por alguns minutinhos, eu vou explicar aqui a segunda parte dessa decoração para vocês. Eu tenho aqui uma placa de acetato. Nessa imagem vocês podem ver que esse acetato é todo trabalhadinho em forma de corações. Isso aqui vai deixar um acabamento muito bonito no nosso bolo. Quando o nosso bolo ele tem contato com qualquer material que seja acetato, que fique em contato com ele, depois que ele endurece, eu tiro esse material, ele fica naquele formato. Isso acontece, por exemplo, com o origami cake, quando nós fazemos aquele trabalhado com papel e levamos o nosso bolo para o freezer, geladeira. Quando o buttercream endurece, eu tiro aquele detalhe em papel e vai ficar todo trabalhado no origami cake. Aqui, o que eu vou fazer é dar esses desenhos, dar esses detalhes de corações para o nosso bolo. Por que eu estou gelando o bolo nessa primeira fase? Porque fica mais fácil para eu colar aqui uma camada de buttercream com o acetato se a primeira camada que reveste o bolo já estiver geladinha. Vai ficar mais fácil para eu acomodar e para eu grudar esse buttercream no nosso bolo. Então, eu vou deixar ele gelando ali por alguns minutinhos. Enquanto isso, eu já posso aqui preenchendo esse nosso acetato com o buttercream. Eu vou medir mais ou menos o tamanho da circunferência do nosso bolo, então eu já sei quanto tem em volta do nosso bolo, mais ou menos, aproximadamente, e também já sei a altura do nosso bolo para saber quanto de buttercream passar aqui no nosso acetato. Claro que eu não vou preencher todo esse tamanho aqui, porque o nosso bolo não tem essa altura e também não tem toda essa extensão aqui na circunferência dele. Uma dica bem legal que você pode utilizar na hora de fazer esse bolo para medir aqui o tamanho do que você tem que utilizar no acetato é você testar aqui a medida, por exemplo, num bolo de isopor ou então no próprio aro onde você assou o seu bolo ou na forma onde você assou o bolo. Então, aqui eu já tenho aproximadamente a medida, já sei que mais ou menos nesse coração aqui é onde eu tenho que preencher o nosso bolo. Se eu passar um pouquinho não tem problema, eu tenho como ajustar depois no final. Tem alguns detalhezinhos muito importantes sobre essa técnica que eu preciso te alertar. Essa técnica ela vai dar certo quando você utilizar como cobertura o buttercream, o ganache ou até mesmo chocolate. Se você usar chocolate nobre, é importante que ele esteja temperado antes de você aplicar sobre a placa. No chantininho, no chantilly, é muito provável que não dê certo, porque esses cremes não têm a consistência para soltar com facilidade dessa placa de acetato. Então, tome muito cuidado com isso. Agora, se você está gostando desse vídeo, se você está curtindo aqui essa decoração, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui nos nossos comentários o que você está achando dessa decoração. Vou aproveitar para pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho para receber as nossas notificações quando tiver vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo para você por aqui.
Então, eu vou começar preenchendo agora com o buttercream no tamanho onde vai ficar, onde vai acomodar ali no nosso bolo. Eu vou passar uma camadinha desse buttercream. Tomando cuidado para que entre todo o buttercream aqui nas valetinhas do nosso acetato, para dar o desenho certinho. Eu vou sujar aqui um pouquinho a minha bancada, não tem problema. Depois eu venho limpando o que sobrar aqui de buttercream. Você pode, inclusive, colocar uma camadinha de plástico filme, alguma coisa embaixo para proteger, se você quiser. Ó, eu já sei que o nosso bolo ele tem 10 centímetros de altura, então eu vou tentar chegar aqui o mais próximo disso. E aqui é importante eu dar uma alisadinha para o bolo ficar niveladinho. E aqui eu já tenho basicamente os 10 centímetros. O que passar aqui não tem problema, tá? A gente vai conseguir tirar e deixar as quinas com um acabamento mais perfeito. Então, eu já tenho aqui o meu acetato com o buttercream. Eu vou pegar ali o nosso bolinho. Esse bolinho aqui, ele ficou alguns minutinhos no freezer, só para dar uma leve firmadinha, não precisa ele estar completamente durinho. Claro que quanto mais gelado ele tiver, mais fácil vai ser aqui de eu colar essa placa do acetato. Porém, importante é que ele esteja mais firme do que esse que eu tô colocando aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha placa de acetato e vou posicionar aqui no nosso bolo. Fazendo um leve movimento aqui para ajustar ao tamanho do bolo. Eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, para que realmente esse buttercream cole na camada de baixo, certo? E eu também vou colocar uma fitinha aqui no final do meu acetato para que ele fique bem firme. Pode ser uma fita, pode ser um prendedorzinho aqui, ou fazer um laço em volta dele. Eu vou colocar aqui uma fitinha só para facilitar. Depois de eu colocar aqui o meu acetato, eu vou voltar com esse bolo pro freezer ou pra geladeira e vou deixar ele firmar bem. É importante que ele esteja bem gelado para depois eu tirar esse acetato e dar o formato que eu quero pro nosso bolo. Acabei de tirar o meu bolo do freezer, ficou lá por uns 20, 30 minutos e agora é que eu vou tirar essa placa de acetato. Eu tenho que me certificar que essa placa está completamente solta do buttercream. Para isso, o buttercream tem que estar bem durinho, bem gelado, bem firminho, senão o que acontece? O meu creme volta com o acetato. Então, se quando você começar a tirar o buttercream voltar com a placa, você devolve ele na posição que ele estava e deixa mais um pouco. É importante que ele esteja bem gelado para ele soltar completamente. Vamos ver como ficou. Vou soltar aqui a minha fitinha. E lentamente eu vou fazendo aqui um movimento para retirar aqui a minha placa de acetato. E aqui eu tenho um bolo com alguns detalhes em coração. Essa quina aqui de cima, eu posso vir com uma espátula e levemente soltar, ó. Se o buttercream estiver bem firminho, ele vai soltar com facilidade. Aqui em cima eu vou apenas completar com o buttercream para fazer um detalhe de acabamento mais bonito.
E agora, o que eu vou fazer é dar o acabamento desse bolo. Então, vou tirar aqui o que eu tenho de sobra nas laterais, só fazendo um leve movimento com a espátula aqui. E vocês podem perceber que aqui, nesse acetato, não ficou bem acomodado o buttercream, por isso tem aqui algumas falhas, ó. Com essas falhas, eu vou aproveitar e vou fazer alguns detalhes em tons de dourado. Então, o que eu tenho aqui é o pozinho metalizado e eu vou acrescentar o álcool de cereal. Então, com um pequeno pincel, eu vou pegar aqui o dourado, simplesmente misturei um pouquinho de pó perolizado, pó metalizado, com álcool de cereal e eu vou preenchendo aqui esses espaços para fazer um detalhe como se esse bolo tivesse o tom de dourado por baixo, como se fosse uma pedra se abrindo, um detalhe, como se fosse um detalhe proposital do nosso bolo. Então, vou sempre preenchendo os espaços aqui. Você também pode aqui contornar um desses corações, um ou mais, né? Com essa mesma pintura. Se eu pinto um ou outro coração, ele vai parecer fazer parte dessa decoração especial. Inclusive essas quininhas ali, esses espaços que ficaram preenchidos com dourado. É uma brincadeira justamente para disfarçar algo que não estava previsto. Aqui, nessa decoração, eu previa que ficasse todo preenchido com os corações. Porém, como eu tive aqui algumas falhas de preenchimento no buttercream, que ele não se acomodou completamente aqui no meu acetato, eu tô aqui brincando com as cores para dar um leve detalhe de acabamento do meu bolo. Tal do improviso, né? Eu não vou preencher todos, acredito que preenchendo alguns eu já dou algum detalhe aqui nesse acabamento. E não fica também com tanta informação. Mais alguns, é importante que fique equilibrado, né, a quantidade de corações espalhadas aqui na minha decoração. Mais um aqui. Interessante é que esses corações eles estão em formatos, em posições diferentes, né? Compondo aqui um mosaico de corações. E aqui temos vários corações. Que deixaram já a nossa decoração muito bonita.
Para finalizar, eu vou preencher aqui em cima, na parte superior, com gotinhas de chocolate que eu apenas coloquei, passei elas pelo pó dourado. Então, coloquei o chocolate, misturei um pouquinho de pó e espalhei elas nesse pozinho. E aqui eu vou fazer o contorno desse bolo com essas gotinhas de chocolate. São recursos super acessíveis. O chocolate ele já vem assim em gotas. É chocolate para derreter, basta você passar pelo pó dourado, ele vai ficar nesse acabamento bonito. Aqui você também poderia brincar, fazer um formato de coração para acompanhar o tema aqui da nossa decoração. E aproveitar as infinitas possibilidades. Temos aqui um bolinho bem romântico. O mesmo detalhe que eu fiz lá no topo do bolo, eu vou fazer aqui, ó, nessa lateral. Esses detalhes tornam o nosso bolo mais rico, mais bem acabado. E deixam a nossa decoração mais atrativa. Essas gotinhas de chocolate, inclusive, são uma ótima opção. Dá pra fazer em volta do bolo todo. Que sempre fica lindo. E em cima desse bolo, você pode ainda colocar flores naturais, flores secas, morangos, frutas vermelhas. Tudo isso combina com essa decoração. Se você quiser, você pode deixar simplesmente assim, que esse bolo já tá um charme. Mas eu tenho aqui algumas florzinhas secas e eu vou compor aqui a decoração desse bolo. As flores secas estão muito em alta.
Então, um charme todo especial aqui na nossa decoração. Claro que sempre eu vou tentar combinar aqui com as cores que eu tô utilizando, fazer um contraste legal, uma composição bacana para que esse bolo fique harmônico. Procuro sempre uma harmonia especial para o nosso bolo. E essa é a nossa decoração. Espero muito que você tenha gostado desse modelinho do nosso bolo do Dia dos Namorados, dessa decoração tão simples e tão fácil, que você arrase aí nas suas vendas e que você venha me contar aqui depois se você fez também uma decoração inspirada nesse bolo que nós fizemos hoje. Espero você no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta aqui embaixo para mim e eu vou deixar aqui na descrição tudo que eu utilizei para fazer esse bolo. Até o próximo vídeo, um beijo e até mais!